Então é isso, pessoal, passando aqui mais uma vez para mais um vídeo no Sertão Cósmico, e eu queria dividir esse vídeo em duas partes, né? Vai ser esse vídeo é uma troca de ideias um pouco mais solta para a gente refletir sobre duas coisas, né? Dois assuntos conectados um no outro, mas no primeiro momento queria fazer uma breve reflexão sobre algoritmo e como na grande maioria das vezes a galera tá enganchada nesse sistema de entrega, né, da audiência aqui do YouTube, e como isso molda as suas escolhas, tanto no sentido de escolher as próximas leituras e da sua maneira de encarar, né, a literatura como um todo. E esse é o primeiro ponto. E no segundo, eu falar um pouquinho como é que eu faço as minhas escolhas das próximas, dentro do mês, como é que eu olho aqui para minha estante e eu meio que escolho as próximas leituras. Fiz aqui algumas anotações e começando pelo esse primeiro tópico, o que é que acontece? Recentemente está saindo muitos vídeos que estão tratando sobre esse assunto, fazendo essa reflexão sobre produção de conteúdo, no caso aqui eu falando relacionado a livros, o booktube, digamos assim, mas isso serve para praticamente quase todos os nichos, seja qual for o canal, enfim, que trate seja qual é o assunto. Nesse caso aqui eu estou falando especificamente do booktube, e no quesito também do cinema, entra muito nisso que eu vou falar. E recentemente está saindo muitos vídeos de pessoas que já são considerados grandes, né, falando grandes no sentido de quantidade de inscritos. E é impressionante como o pessoal se sente cansado por ser sempre, ou no caso quase sempre, obrigado a entregar algo que o algoritmo ou o seu público está acostumado. Então eu vejo esses vídeos, o pessoal fazendo essa espécie de desabafo, e eu noto que, pelo que dá para entender, é que, sei lá, a cada 9 ou a cada 10 vídeos, um vídeo é sobre o que realmente ela queria gravar, sobre o que realmente ela queria estar lendo, se for aqui no caso do específico de livros, né? Então a cada 10 vídeos, 9 você tenta jogar o jogo, tipo fazer um tipo de conteúdo que vai tentar chamar a atenção do pessoal só pelo clique, digamos assim, mas não é um tipo de conteúdo que realmente a pessoa estava querendo fazer, ou no caso pegar um livro que não estava nem no radar da pessoa, não é nem do gosto mesmo pessoal daquela pessoa, só que ela tem aquela coisa de entregar isso porque é o que vai dar mais audiência, é o que vai dizer assim, vai dar mais visibilidade ao canal. No caso, esse bate-papo ele não tem uma resposta, mas é apenas essa reflexão, o quanto a gente fica escravo, né, desse sistema. E eu, como eu estou dizendo, eu não tenho respostas, mas eu acho que deve ser muito chato mesmo. Tipo, uma coisa é você fazer isso uma vez, né, esporádico, mas todo mês você fazer as suas, digamos assim, as suas metas de leitura, e tudo dentro de algo para agradar, e não só apenas para agradar, e não porque você realmente quer, vamos dizer assim, degustar aquilo que você realmente queria. Isso é interessante porque com o passar do tempo você vai perdendo até a sua própria identidade. E isso é muito bem triste, né, no caso. E eu entendo que na grande maioria das vezes o pessoal tem que jogar o jogo, é o que muitas das vezes paga a conta da galera, é a audiência, é os números, mas fica aí uma reflexão no caso, né, para a gente repensar o quanto isso vai exterminando o nosso gosto pessoal, nossa maneira de enxergar a arte, e aí, é um mero entretenimento, como é que eu enxergo isso dentro da minha vida, da minha rotina,
Então, ok, a literatura como forma de negócio, ela já muda, né? Tipo, ela já busca mais esses números e não mais alguns porquês. E isso é bem, enfim, é bem preocupante, porque ao longo prazo, como na grande maioria aí dos vídeos que eu vi de muitos canais, é isso, né? São pessoas que já estão há muito tempo jogando esse jogo, estão dentro dessas regras que infelizmente o algoritmo ele começa a nos cercar e a, tipo assim, ó, se você não jogar aqui dentro dessas 4 linhas aqui, você talvez não vai ser, talvez vai ser mais difícil, né, você jogar esse tal jogo do algoritmo aqui no YouTube. Então, sim, para falar em outras palavras, né, eu fico vendo que um dos carros-chefes, não sei se eu posso classificar desse jeito, há um longínquo tempo atrás, era essa parte de resenha, né, onde a pessoa realmente sentava, mostrava um item assim e começava, né, a conversar, descer uma opinião sobre esse determinado item. Só que a partir do tempo, esse tipo de conteúdo perdeu audiência. O pessoal, falando agora nos dias atuais, o que eu vejo são muitos vlogs, e dentro do vlog você encaixa ali um pedaço, né, que você opa, tá aqui o meu dia a dia, nessa horazinha que eu tô lendo, e eu apresento o que eu tô lendo, mas a parte mesmo da resenha ser exclusivamente o vídeo exclusivo para resenha, isso tá ficando cada vez mais raro. E eu tô falando assim porque às vezes o que a pessoa realmente estava querendo fazer era só conversar sobre o livro, no caso indicar esse livro. Só que devido a ela ter que jogar de novo, né, o jogo do algoritmo aí, ele tem que se moldar, então tem que colocar isso dentro de um vlog. Aí outra coisa é unboxing, né, mostrar o que ela comprou ou se é algum recebido. Isso é o que dá mais audiência, e no meu ponto de vista isso já mostra, eu acho que tem 2 tipos aí, né, que realmente o pessoal não tem mais essa paciência para ficar acompanhando uma indicação ou uma resenha por muito tempo de um determinado item, e o outro é essa parte do que a gente está muito tem a parte do stalker, né, da curiosidade de saber o que é que o outro está consumindo, e tem a parte positiva, que no meu ponto de vista é pegar como uma espécie de indicação. Ali às vezes do nada o pessoal está mostrando alguns livros, e ali você pode pegar o que realmente está saindo no momento e daquela lista algo que venha a interessar. Mas o que eu vejo é que o pessoal se interessa muito mais por unboxing, book haul, esse tipo de coisa, do que a própria resenha. Mas na grande maioria das vezes o que o produtor, a pessoa queria era apenas fazer a resenha do livro, mas devido a não ter a audiência que ela espera, aí ela tem que também apelar para esse outro tipo de conteúdo. Então é isso, devido a essa não audiência nas resenhas, o artefato livro vira, no meu ponto de vista, consumindo há muito tempo o YouTube, não só em tempos remotos, mas muito agora atual também. Eu fico vendo isso, o livro ele é o protagonista, mas apenas por números, digamos assim, para você mostrar pela quantidade, e não ele é o protagonista do vídeo. Tipo, realmente eu quero mostrar que é esse conteúdo aqui, é esse artefato, esse livro, que ele é o protagonista do vídeo, digamos assim. E com o unboxing e com o book haul, esse tipo de coisa, eu acho que o livro ele perde esse protagonismo, que novamente é uma pena. Mas eu ainda acho que o pessoal, tem muitos canais que começaram com resenha, apenas a resenha do livro, estão se moldando, né, colocando essa espécie de vlog, esse tipo de coisa,
mas e aparece, né, de maneira esporádica ou outra, o pessoal coloca uma resenha específica do livro, e isso é uma pena. Isso é uma pena porque num país que a gente sabe que o Brasil, a cada ano que passa, os números são bem tristes relacionado ao interesse de leitura do público, e isso tem várias camadas. Não é simples a gente às vezes até falar, trocar uma opinião sobre isso. Realmente leva muito tempo de análise. Tem muitos canais que já fizeram essa análise de estudos que já saíram, e realmente é uma parada muito complexa, muito profunda, que realmente merece a nossa atenção. E eu acho que a resenha, quando eu vejo, né, que os canais, alguns poucos canais são específicos apenas em indicação, né, de resenha, que eu já chamo de resistência, essa galera tem meu respeito. Então é isso, essa troca de ideia nesse primeiro momento foi pra gente, no caso, eu lembrar desse vídeo. Esse vídeo vai servir até pra mim, para no futuro eu assistir isso e fazer com que a minha pessoa não perca a essência, sabe? Não tô dizendo que eu não vou jogar esse jogo do algoritmo, mas ao mesmo tempo sempre lembrar que aqui no Sertão Cósmico seguir uma espécie de essência, né? Ter o meu gosto pessoal, claro, em primeira instância, em primeira análise, e a partir disso a gente começar a, vamos dizer assim, de alguma forma modular para jogar o algoritmo. Mas não que isso seja que o algoritmo vença essa parte do pessoal. E aí, já emendando, falando dessa parte do gosto pessoal, emenda para a segunda parte do vídeo, que eu queria mostrar para vocês que sempre quando acaba um mês, eu ainda tenho essa liberdade, digamos assim, o algoritmo ainda não me consumiu, no sentido de olhar para minha estante e tipo assim, eu escolher as minhas próximas leituras dentro daquele mês, assim, exclusivamente pelo meu gosto pessoal, e de alguma forma, entre aspas, né, torcer que a galera compreenda, se identifique de alguma forma. Eu nem penso se é uma coisa relacionada a hype do momento. Não, vou escolher esse livro porque tem tal filme saindo. Vou escolher esse aqui porque tem tal coisa em alta. Enfim, não, é simplesmente pelo meu gosto pessoal, que é simplesmente, pessoal, tem muitas pessoas que escolhem as suas próximas leituras dentro como eu já falei, do gosto pessoal. Tem por questão de estudo mesmo, né? Pegar um determinado livro um pouco mais técnico e ele vai estudando aquele livro, aquele determinado assunto. Tem gente que escolhe pelo gênero, que é o meu caso na grande e infinita maioria das vezes. Uma vez ou outro estudo ele entra ali, mas é mais raro isso. E de maneira mais explícita aqui, no sentido que eu estou dizendo, tipo, o meu gosto pessoal, ele tem alguns gêneros que são predominantes, né? Que é a ficção científica, o terror. Esses são os carro-chefes, mas a literatura clássica, de uns tempos para cá, também começou a fazer parte do meu acervo e tudo mais. Então comecei a pegar gosto também por esse estilo não é nem estilo, né? Por esses títulos que são considerados clássicos. Então no meu mês eu tento mesclar esses três. Então eu sempre vou no meu acervo e escolho referente a livros, né? Um de terror, um de ficção científica e um clássico. Então nesse mês o último vídeo foi sobre o Doutor Sono, do Stephen King. O Doutor Sono não estava no meu radar, mas ele entrou no meu radar porque eu li o Iluminado no início do ano e eu adorei o Iluminado, toda a maneira que o Stephen King ele constrói as suas histórias. E eu achei tão interessante o Iluminado que, como eu já tinha o Doutor Sono, que é a continuação, eu resolvi, vamos dizer assim, tirar um pouco essa minha regra, tirar entre aspas, né? Ele continua sendo
uma escolha de terror no mês, só que ele não estava ali na pilha de leitura, digamos assim. Então eu resolvi aproveitar esse hype que estava na minha cabeça do Iluminado e peguei a continuação, que foi o Doutor Sono. Então, desse mês de junho, o representante do terror foi o Doutor Sono. Alguns spoilers, né? O representante do clássico é uma releitura. Acho que eu li esse livro já está bem com uns 10 anos aí, e eu acho que merece uma releitura, que é o On the Road, o Pé na Estrada, do Jack Kerouac. Eu acho que fala-se muito pouco aqui no YouTube sobre, não sobre o Jack Kerouac em si, mas sobre esse movimento, né, que faz parte aqui o Jack Kerouac, que é a geração beat, um movimento altamente influente, não só para a música, mas para a cultura alternativa. E eu acho que eu quero também transformar um pouquinho desse espaço aqui no Sertão Cósmico como uma mini casa também da geração beat. Eu já estou aqui também planejando uma programação que não fique muito espaçado aparecer um livro ou um autor dessa geração, que ali é nos meados dos anos 40 para os anos 50, que tem esse início, esse boom desse movimento beat. E eu quero começar com o pé direito, que é essa releitura do Pé da Estrada. Então, o Pé na Estrada, no caso desse mês de junho, é o representante da literatura clássica, digamos assim. E para fechar, tem a ficção científica, né? E a escolha desse mês foi o Encontro com Rama, do genial Arthur C. Clarke. E esse livro também é um pouquinho parecido com o que aconteceu com o Doutor Sono. Ele não estava, assim, ele já estava no meu radar, mas não estava ali em cima, né, da pilha de leitura ali para a escolha, para as próximas escolhas. Só que eu li O Fim da Infância e aquilo me contaminou de um jeito que eu disse, poxa, cara, eu preciso ver o que tem no Encontro com Rama, que para muitos é o melhor livro dele. E eu digo, poxa, para superar O Fim da Infância, esse cara deve estar de brincadeira. Então ele pulou para ser o representante da ficção científica. E então, assim, para vocês verem, apenas pelo simples tato e gosto pessoal, as próximas escolhas assim do canal. Não quis entrar nos quadrinhos, que é outra mídia que eu adoro, porque os quadrinhos é um pouco mais, entre aspas, né, aleatório, porque os quadrinhos também eu uso muito lá por Instagram, né, uma leitura, entre aspas, um pouco mais rápida, mais fluida, e serve para mim dar um pouco de atividade também lá no Instagram. Mas enfim, quem sabe num futuro próximo eu posso trazer algo exclusivo dos quadrinhos e a questão de escolha de leituras futuras. Pois é, pessoal, então assim, o vídeo de hoje foi esse um pouco mais freestyler, aí não sei se fez muito sentido, mas é isso. No começo do vídeo eu quis mostrar para vocês o quanto a galera começa a criar conteúdo, mas de alguma forma vai perdendo a identidade. Novamente, esse vídeo vai servir para mim ver no futuro e não entrar, não ser contaminado por isso. E eu espero sempre vestir essa blusa de uma parada mais, como eu falei, né, ter mais uma identidade, mais mostrar um gosto pessoal, uma parada um pouco mais alternativa, do que jogar e surfar no algoritmo, né? Eu espero não ser contaminado por esse negócio, beleza? E na segunda parte eu mostrei para vocês alguns spoilers do que vem por aí. A gente vai ter Jack Kerouac e a gente vai ter novamente o Arthur C. Clarke. Um dos próximos vídeos em falar em Arthur C. Clarke o Fim da Infância, um dos melhores livros, não só de ficção científica, mas que eu já tive a oportunidade de ler, beleza? E é isso, espero que de alguma forma esse vídeo tenha feito sentido ou não, e é isso, espero ver vocês logo em breve, beleza? Valeu!